A paz do Senhor, mulheres lindas, vitoriosas. Eu me chamo Larissa e é com muita alegria, amor e tremor que eu venho aqui mais uma vez ser uma contribuinte junto à ministra Jennifer, aqui com o projeto Geração Reborn, essa mulher de Deus que tem se levantado para este tempo, para esta geração. E eu fico muito feliz aqui de trazer mais uma porção para poder contribuir com vocês com este tema tão importante que é vença a rejeição. E eu falo para vocês aqui no meu espírito, de fato a rejeição ela precisa ser vencida. E talvez a rejeição ela vai precisar ser vencida a cada obstáculo que a vida vier trazer para você. A ferida da rejeição eu já havia comentado em um dos devocionais, eu falei um pouco dela, só para recapitular aqui. A ferida da rejeição, ela acontece lá na gestação, que o próprio, quando a criança ela está na barriga da mãe, ela sente as emoções e ela sente também a rejeição. E eu sei que uma mãe ela não rejeita um bebê, mas sim ela rejeita a situação, o desespero, as circunstâncias. E depois aquela criança nasce, vai para a infância. Aí o primeiro gatilho já foi feito lá da rejeição. E talvez lá na infância vai acontecer situações onde ela vai vivenciar e vai se sentir rejeitado. E quando não tratado, a pessoa vai para a adolescência. Aí tem a primeira decepção do colega, do amigo, do primeiro amor. E aquela ferida começa a ser cada vez mais exposta e aberta. E quando não tratada, quando não curada, a pessoa vai para a fase adulta. E a pessoa que tem essa ferida da rejeição, ela não se sente digna. O rejeitado tira dele o direito de existência. Então, o teu testemunho, a tua história, o teu chamado, muitas vezes você acaba desacreditando, porque talvez a ferida da rejeição ela falou mais alto. E quando Deus nos entrega uma promessa, aleluia, Ele não tira de nós os obstáculos. Agora, basta nós, todos os dias, decidir vencer essa rejeição. E como nós conseguimos vencer essa rejeição? Primeiramente, é acreditando aquele que te escolheu, aleluia, aquele que te chama, aquele que te escolhe todos os dias. E hoje eu falo para você, quem você tem alimentado? Você tem focado mais nos teus obstáculos ou você tem focado mais no Senhor, nas promessas dele? E eu vou falar aqui, rapidamente, uma história na Bíblia que muitos conhecem, que é a história de José. Eu vou ler alguns versículos apenas. Para quem não conhece essa história, eu convido vocês para lerem ela na Bíblia, porque eu tenho certeza que à medida que você for lendo, o Espírito Santo de Deus vai revelando, você vai se identificando, Então, para começar aqui no versículo 37, foi o que eu falei, eu vou só pular alguns versículos, eu não vou ler a história toda porque ela é muito grande. Lá no versículo 37, lá no capítulo 37, no versículo 1 e 2, vai falar a palavra de Deus. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Ou seja, José caminhava com seus irmãos. José trabalhava com eles. O trabalho de apacentar as ovelhas que José tinha, ele não fazia sozinho, ele tinha os irmãos dele. E os irmãos de sangue. Os irmãos por parte de pai. E aqui pulando agora para o versículo 5, teve José um sonho e relatou esse sonho com seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ou seja, os irmãos de José, que ficavam o dia inteiro com ele, convivendo com ele, os irmãos de sangue deles, já tinham ódio deles. E quando José, feliz para poder compartilhar o sonho que Deus revelou para ele, ele foi contar para quem? Não foi contar para estranhos. Não foi aqui contar para qualquer pessoa, ele foi contar para quem estava no convívio diário deles e do próprio sangue, que eram os irmãos dele.
E o que eles fizeram? Apoiaram José? Falaram, não, José, nós cremos, nós acreditamos naquilo que você carrega em Deus. Os irmãos deles fizeram aquilo que está na palavra de Deus, que é alegrais com os que se alegram, chore com os que choram, mas alegrais com os que se alegram, não. Eles odiaram ainda mais. E o que é o ódio? É a rejeição também. É um dos sinônimos, um dos sintomas de quem, né, o rejeita, é ter ódio, raiva, inveja, não, né? Então, ele não teve apoio. E aqui pulando para o versículo 9, teve José ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando o seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse, que sonho é esse que você teve? Acaso vamos eu, a tua mãe e os teus irmãos se inclinar perante ti em terra? E os seus irmãos tinham ciúme. O seu pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O pai, que tanto amava José, que deu uma túnica para José, repreendeu José do sonho. José já tinha uma promessa de Deus. Ele já carregava algo. Porém, aonde ele precisava mais ter apoio, ele não teve. Ele teve rejeição, ódio. E isso ainda resultou num grande desafio de José. Foi quando os seus irmãos venderam ele como escravo. Porém, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Então, o mal que poderia estar sendo talvez visto na vida de José, a rejeição que ele teve, que poderia ser talvez para a morte dele, para matar os sonhos dele, para matar a esperança, para fazer ele parar, ele transformou isso em bem. E sabe por quê? Porque aqui no capítulo 39, no versículo 2, olha o que a palavra vai dizer. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. Olha que lindo, gente. E hoje eu quero falar com vocês. Não importa o quanto você foi rejeitada, não importa quanto essa ferida, ela bate na tua porta. Se você está escutando esta mensagem, aleluia, hoje, da parte de Deus, Deus ele tem uma porção para poder te entregar. Não importa qual é o tamanho da tua ferida, não importa quão improvável você seja, talvez você seja o menor da tua casa, assim como Davi era o menor dos irmãos, tão pequeno, porque quando o profeta Samuel foi ungir Davi na casa de Jessé, Jessé pegou todos os filhos deles, fortes de estatura e tamanho, e o próprio pai também rejeitou o filho, Jessé, não acreditando que o escolhido seria Davi. Porque Deus não olha fora, Deus não olha quantas pessoas tem na tua rede social, Deus não olha se você fala bem ou não, Deus olha a intenção e a obediência do teu coração. E hoje Deus quer falar contigo. Pare de se olhar pequeno, pare de se ver como um rejeitado, comece a se enxergar, aleluia, como Deus te enxerga. Comece a voltar a acreditar como Deus acredita em você. Olha, vamos seguir aquilo que está na Bíblia. A palavra de Deus, ela é alimento. O que você tem se alimentado? O que tem sido o teu foco? Você tem focado mais naquilo que te rejeita, nas pessoas que não te apoiam? Ou você tem alimentado a tua fé em Deus, na oração, na renúncia e na palavra dele? Deus está te dando hoje acesso a essa palavra. E aqui no capítulo 37, né, eu não vou ler, porque para não ficar longo, mas a gente vai ver que Deus era com José e ele foi prosperando na casa, né, de Potifar, até que ele caiu numa emboscada pela própria mulher de Potifar, que quando ela quis, ela ficou, né, seduzida por José carnalmente, e ela quis ter com ele, só que ele fugiu dela. E ela ficou revoltada, porque ela se sentiu rejeitada também. Ela se sentiu menosprezada. Porém, uma pessoa que sofre a rejeição e não é curado, muitas vezes ela vai fazer coisas que não é para fazer. A mulher de Potifar foi rejeitada por José, só que o orgulho dela falava mais alto. Então, o que ela fez? Ela inventou
que ela não tinha sido rejeitada, mas que ela rejeitou ele. Quantas vezes a gente acaba, pelo nosso próprio orgulho, para não acessar essa ferida da rejeição, a gente acaba invertendo certas situações. E José novamente foi levado preso. Porém, aqui no versículo 21 vai falar: o Senhor, porém, era com José na cadeia. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ei, não importa onde você está, não importa as pessoas que te rejeitam ou que colocam emboscada para poder tentar te parar. Eu quero declarar que o Senhor, Ele é contigo aonde você for. Deixa o Senhor hoje acessar essa ferida da rejeição, a qual tem te paralisado, a qual não tem feito você ser digna. Comece a se enxergar como Deus te enxerga. Olha como que José era, não importava a situação a qual José passava. Ele tinha certeza de quem tinha chamado ele, de quem tinha escolhido ele. E isso não fez ele duvidar das promessas de Deus, isso não fez ele ser paralisado com as promessas do Senhor. Pelo contrário, a cada obstáculo ele seguia adiante, ele glorificava o nome do Senhor. E para finalizar aqui, que eu já vou orar, na terceira vez que José tinha sido rejeitado foi quando ele foi esquecido na cadeia. Ele revelou 2 sonhos, um para o copeiro e outro para o padeiro. E o padeiro tinha sido salvo, né, através da revelação que Deus entregou para José. José falou: lembra-te de mim quando tudo te correr bem. E de fato, o copeiro foi lá, tudo correu bem para ele, porém ainda não era o momento de Deus fazer com que o copeiro se lembrasse de José. Porque se o copeiro tivesse se lembrado de José naquele instante, Faraó tinha dado uma outra vaga para José administrar, que seria na copa. Porém, o que Deus tinha para José era muito maior. E José sempre acreditou naquilo que ele carregava em Deus. Acredite que aquilo que você carrega em Deus é muito maior com as circunstâncias momentâneas a qual você passa, com as pequenas e leves tribulações a qual nós passamos, com as rejeições a qual as pessoas muitas vezes fazem. Mas Deus nunca nos rejeita. E aqui a palavra de Deus vai falar por diversas vezes que o Senhor era com José. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra. Meu Deus, muito obrigado, Papai, por nos escolher. Se existem mulheres que estão escutando esta palavra, é porque eu quero declarar que elas são escolhidas do Senhor. Eu sei, Pai, que muitas são as feridas a qual nós carregamos, Pai. Eu sei que muito talvez tem sido as rejeições ao longo das nossas vidas que fazem querer desacreditar que nós somos dignas, desacreditar que nós somos merecedoras de receber o melhor do Senhor, de viver as promessas de Deus, de acreditar que nós sim somos capazes de ser usadas pelo Senhor. Muitas mulheres, a qual o Senhor me mostra, carregam grandes dons e talentos, mas não acreditam ser merecedoras e dignas de serem usadas por Deus. Meu Deus, ó Pai, eu quero que o Senhor vá de encontro a essas mulheres, Papai. Oh, subcantará, mas subiriandarás. Vai curando, Pai, toda ferida, Pai. Feridas que estão abertas, a qual o Senhor me mostra. Feridas a qual muitas mulheres não deixam o Senhor acessar, não deixam o Senhor tocar, Papai. Porque dói. Porque elas se encontraram, Pai, paralisadas, se encontraram até conformadas em viver com essas feridas abertas, mas Deus manda falar: não vos conformei-vos. Não deixe que vocês estejam feridas, porque eu quero curar para que vocês curem outras mulheres. Eu quero te usar, mulher, subcantará, mas subiriandarás. Eu quero te preparar. Continue crendo. A promessa minha está de pé. Continue acreditando, porque eu sou o Senhor que curo. Eu sou o Senhor que capacito. Eu sou o Senhor que faço diferente, assim diz o Senhor. Então, meu Deus, eu venho te pedir, Pai, cobre as nossas vidas com a tua graça. Cobre as nossas vidas com o teu favor, cobre as nossas vidas com teu amor, com teu refrigério, Pai. E eu quero declarar que as nossas vidas não serão as mesmas, porque não será sobre nós, mas vai ser sobre aquilo que nós carregamos em Ti. Porque se o Senhor falou que Ele é por nós, quem será contra nós? Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém.